Ô, Robertinho, a gente tem visto nas últimas horas, né, aquelas discussões que muitos políticos fogem, né, como o diabo foge da cruz, sabe aquela história, né? Tem dois temas que são muito sensíveis, sempre foram ao longo da história sensíveis, porque movem opiniões muito diferentes, paixões mesmo, questões religiosas, de compreensão de mundo, a sociedade debate esses temas há muito tempo. Eu estou falando de uma discussão que a gente tem visto nas últimas semanas sobre o aborto, né? Depois daquela tentativa ali de passar toque de caixa, uma mudança na Câmara, e agora com essa decisão das últimas horas da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, de outro assunto que também é evitado, né, por muitos políticos, não dá voto, pode gerar ali problemas e tal, que é a questão da maconha. E nas últimas horas a gente acompanhou uma decisão da Suprema Corte no Brasil descriminalizando, né? Sempre bom deixar claro que não é a legalização da maconha, é diferente, é a descriminalização. Mas de qualquer forma, muita gente está comemorando, outras estão protestando, como já se imaginava numa situação como essa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está reclamando, com certa razão, né, dessa decisão da Suprema Corte. Não é a primeira, não é a segunda, que dá a impressão que está mexendo ali numa decisão que deveria ser do Congresso Nacional. O ministro Gilmar Mendes não concorda, dizendo que tem a ver ali com a lei e tal, mas eu sou mais da opinião do Pacheco. Eu acho que ele tem razão nesse sentido. É uma decisão que caberia muito mais ao Congresso Nacional. Mas, de novo, tem uma atropelada aí da Suprema Corte nesse caso, e agora a decisão das próximas horas é justamente quanto, né? Qual é o valor? Tem lá uma batida policial e aí uma pessoa é pega com uma trouxinha de maconha. Quanto pode, né? Essa decisão que a Suprema Corte vai considerar daqui a pouco, quanto é de uso pessoal e quanto é o tráfico de drogas. Lembrando que o tráfico de drogas continua sendo crime, 15 anos de prisão, enfim, é uma discussão que a gente vai acompanhar daqui a pouco na Capital Federal. Aliás, daqui a pouco tem mais informações com a nossa reportagem por lá. Que eu queria trazer aqui nesse começo do nosso Band News Station, que a pergunta que fica a partir de agora sendo descriminalizada, né? Não legalizada, mas descriminalizada a maconha. Onde as pessoas que vão consumir, mesmo que seja uma pequena quantidade, uma trouxinha, um cigarro, um baseado, né, vão comprar. Né, vão comprar onde sempre compraram, né? Desde que a lei seca aqui nos Estados Unidos foi para o espaço com o Al Capone e tudo mais, que os caras derrubaram no pós-guerra e tal, agora o país está vendo cada vez mais a liberação, não é a descriminalização, é a liberação da maconha e a venda oficial em lojinhas aqui nos Estados Unidos. Isso está sendo uma realidade imposta no país quase que todo. Cada vez mais estados estão não só legalizando, mas abrindo lojas e ganhando grana. O governo americano está ganhando muito dinheiro de imposto por meio da maconha. E aí estou falando de todo tipo de maconha, né? A medicinal, a maconha que não tem o tal do THC, que é o que dá o barato e tal. Enfim, é um segmento que não para de crescer. Para vocês terem uma ideia, o mercado global da maconha legalizada, não estou falando de traficante, minha gente, estou falando de legalizada, tá? Não só aqui nos Estados Unidos, como em outras partes do mundo, Canadá, Alemanha, enfim, países que já liberaram, Holanda, que já liberou há muito tempo, está beirando 175 bilhões de reais por ano. Aqui nos Estados Unidos, o consumo de maconha já passou, primeiro de cigarro tradicional, tabaco, né, o cigarro de tabaco, depois o consumo de álcool. As pessoas estão mais consumindo maconha, e aí, repito, qualquer tipo de maconha, medicinal ou mesmo do tal baseado, né? E essa é uma tendência que já está rendendo até dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York. Empresas estão entrando na Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, essa decisão da Suprema Corte do Brasil vai até a página 2, né? Porque, insisto, a venda da droga, para quem não planta um pé em casa, sei lá, no jardim, vai continuar sendo algo, nesse momento, dos traficantes. Então, para comprar, você vai ter que justamente fazer isso. De qualquer forma, a gente vai acompanhar ao longo do dia qual é essa decisão. Historicamente, quem acaba sendo punido por estar fumando um baseado é o preto pobre da periferia. É raro a gente ver uma ação que leva pessoas de outra
cor de pele, outra faixa social a ficar um tempo na cadeia, mas de qualquer forma a gente vai ver essa discussão ainda render um pouco mais. Hoje, por exemplo, tem justamente essa decisão da quantidade, quanto numa batida policial a pessoa pode portar ali de maconha.